Então vamos lá, vamos já falar dessa primeira coisa, essa primeira polêmica que é secar no sol, certo? Bom, o que é a minha ideia aqui com vocês? No começo da Planta Amor, o que eu fazia? Eu acho que a maioria de vocês também faz isso. Sempre a gente aprende aquela velha história de que não pode de jeito nenhum expor a planta ao sol. Então eu colhia e aí eu colocava para secar dentro de uma estufa, então uma estufa que tinha lá no laboratório, na sombra, né? Eu deixava lá abertinha, as plantas lá secando bonitinho. Beleza. Passava uma semana, elas estavam secas. Eu guardava. E aí eu guardava onde as pessoas mais indicam também pra gente, que é o quê? Pote de vidro. O que começou a acontecer? Estragar tudo, mofar tudo. Eu tive que jogar muita planta fora. Eu tive que jogar muita planta no lixo, porque todas elas estragavam e aquelas que não mofavam, ou ficavam preta, ou ficavam meio mole, sabe? Aquela coisa meio sem cheiro, meio mole, ficava dessa forma. E aí eu acabava não usando, eu acabava descartando. Quem aqui já sentiu essa frustração de ter que jogar uma planta fora? A gente colhe com todo amor e carinho do mundo, a gente separa, a gente limpa, né? Tudo certinho e ter que jogar fora. É um sentimento horrível, assim, é horrível. Às vezes a gente não tem mais planta. Tem planta que é só daquela época. E aí acaba descartando. Já aconteceu muito isso comigo. E aí que eu comecei a testar, comecei a experimentar. E eu comecei a pensar o seguinte, tá, todo mundo ensina secar na sombra. Mas, se eu for pegar lá nos princípios ativos, lá na química da planta, vamos lá, tô com uma folhinha aqui, uma folhona, olha que coisa mais bonita. Tô com uma folhona de boldo aqui. Se eu for estudar os princípios ativos do boldo, a maioria dos alcaloides que vai ter aqui, dos flavonoides, das antraquinonas, tudo que vai ter aqui no boldo, por exemplo, resiste a uma temperatura de 46 graus Celsius. Ou seja, 46 graus no sol, pelo menos aqui no sul, né? Não é muito fácil chegar nessa temperatura. Precisa estar um sol muito quente para chegar a 46 graus. E aí eu comecei timidamente a experimentar uma e outra planta no sol. Começou a dar certo. As plantas começaram a ter mais cor, ter mais vida, aquela cor meio preta, aquela coisa meio mole, não ficava mais assim, começou a ficar crocante. Você pega a folhinha, quebra, você sente o barulhinho dela. E aí eu comecei a experimentar e comecei a buscar mais a fundo essa questão do sol. E aí é que vem o problema, né? A polêmica. Tá, Carol, mas por que o pessoal ensina que é para secar na sombra? Porque imagina só, existe uma forma de proteger as plantas, tá? Mas como a gente vai explicar isso para o grande público? Como é que a gente vai colocar isso num livro? É uma explicação empírica, não é científica a forma que eu vou explicar para vocês. Não tem nada de científico. É experimentando, é empírico, né? Não tem como. Então a minha teoria para isso é, por via das dúvidas, manda o povo secar na sombra, que o prejuízo é menor, porque também se você não souber secar no sol, a planta ela vai dar problema, vai estar perdendo o princípio ativo. Outra polêmica. Tá, Carol, mas os óleos essenciais da planta não evaporam? Não tem muito óleo essencial que é perdido quando a gente seca no sol? E eu digo para vocês o seguinte, dentro do grande grupo dos óleos essenciais, a gente tem três tipos. Toda vez que eu faço assim, eu penso que meus dedos são muito tortos. Três tipos de óleos essenciais. A gente tem os monoterpenos, a gente tem os sesquiterpenos e a gente tem os diterpenos. Quando a gente colhe uma planta, peguei essa folha de boldo, nesse momento, essa folha de boldo já está perdendo óleo essencial. Ela está perdendo os monoterpenos e ela está perdendo os sesquiterpenos, porque eles são muito voláteis. O óleo essencial evapora muito rapidamente. Eu colhei agora eu não consigo olhar mais para essa malva. Colhi a malva, não roubei, tá? Não roubei, eu colhi
ela já está perdendo óleo essencial. Assim também, por exemplo, você pode deixar a planta na sombra. No outro dia, em 24 horas, ela já vai ter perdido grande parte desses óleos essenciais que estão nesses grupos mais voláteis, certo? Se você secar na sombra, vai estar perdendo da mesma forma. Então, ao longo, desde o momento tirou do pé, já está perdendo. Ou seja, o medo de perder óleo essencial no sol, aqui a gente já mata, porque um tipo de óleo essencial a gente já está perdendo naturalmente mesmo sem pôr no sol. O outro grupo dos óleos essenciais, que eles são mais fixos, como se eles fossem mais pesados, né, a molécula mais pesada, não vai evaporar até em 45, 46 graus. Aquele grupo que fica na planta, ele também aguenta os 46 graus. Então aqui, novamente, a gente começa a perder o medo do sol em termos de princípios ativos, né? Em termos de, meu Deus, tô com medo de prejudicar minha planta. Não fiquem com esse medo.